You can have any future that you want. You're the smartest guy I ever met, and you're too stupid to see. Quanto mais spoiler, mais inglês você aprende. Pensa comigo, já que o idioma só entra na sua cabeça quando você entende a mensagem do que tá ouvindo, isso quer dizer então que qualquer coisa que deixa o inglês mais fácil de entender, mas você aprender mais. E é aí que entra o spoiler, e eu até entendo que não gosta. Afinal, spoiler vem do verbo spoil, que significa estragar, tipo, estragar uma surpresa. Só que quem tá aprendendo inglês não precisa de mais surpresa. Pelo contrário, você precisa de mais familiaridade. Por exemplo, você vai assistir um certo filme em inglês. Se você já viu esse filme antes, mesmo em português, ou seja, você já tem um contexto da história, sabe quem são os personagens, já sabe o que tá acontecendo, ou até o que ainda vai acontecer, o seu cérebro não precisa gastar tanta energia tentando decifrar uma mensagem completamente desconhecida. Em vez disso, ele consegue ligar os pontos e começar a absorver o inglês. Afinal, você continua sendo exposto a um vocabulário novo, só que dessa vez dentro de um cenário que já te é familiar. E é exatamente isso que ajuda o seu cérebro a entender não só palavras novas, mas também a mensagem por trás delas. E dessa maneira o inglês finalmente vai entrar na sua cabeça. E a nossa super aula de hoje é com Breaking Bad. Então, sem mais delongas, bora lá pra primeira parte da cena. Jack, no, don't kill him. Back it up. Don't Come kill on, him. come on. Don't kill him. Get back here. Hell, not he's DA. No, he's family. Essa cena é considerada uma das mais icônicas de toda a série. E quem já conhece a série tá ligado no que levou essa cena a acontecer, então tudo parece fazer sentido. Já quem não conhece pode até entender o que tá acontecendo aqui no momento, mas não consegue ligar muito bem com uma história, que é uma coisa que o seu cérebro adora para aprender idiomas. Não existe cenário melhor para você absorver vocabulário em inglês do que em uma história onde os pontos se conectam, onde as coisas fazem sentido. Então, por exemplo, essa cena poderia estar em português, você entender 100% das palavras, que ainda ficaria meio confuso, né? Tipo, por que esses caras estão brigando? Qual é o conflito entre eles? O que levou isso a acontecer? Entendeu? São elementos que a gente acaba subestimando, só que é justamente isso que o seu cérebro tá buscando para fazer as conexões necessárias para absorver o vocabulário. Bom, então a primeira coisa que a gente vê é esse personagem aqui no chão, e logo em seguida a gente descobre que tem alguém ali chamado Jack. Por quê? Porque o Walter aqui tá chamando esse cara de Jack. Então muitas vezes em séries e filmes, a história não é contada de uma forma tão didática. Muita coisa é óbvia, porque ao longo da série você ouviu 50 pessoas diferentes chamando esse cara de Jack, então você já fixa na sua cabeça. Você vê a cara dele, você já sabe que esse é o Jack. Então o Walter fala, Jack, no, don't kill him. Nota como que ele fala, don't kill him. O H do him sumiu. Daí automaticamente emendou o L com o M. Ficou don't kill him. Jack, não mate ele. Don't kill him. Você pode até encontrar na escrita um apóstrofe no lugar do H, que fica até mais parecido com o jeito que a pessoa falou. Daí o cara que tá segurando ali o Walter fala, back it up, come on, back it up. Você já deve ter visto várias vezes a palavra back, que é pra trás, né, ou atrás, e o cara fala isso enquanto tá puxando ele. Então, você já vai fazendo a conexão. Tipo, opa, alguém puxando a pessoa, evitando com que ela avance, costuma falar back it up. Aonde mais você pode ver isso? Sei lá, se tiver um segurança impedindo alguém de entrar em algum prédio, é nessa situação. E qual é a tradução? É como se fosse pra trás, tipo, não avance, vai pra trás. Come on. Esse come on tem várias interpretações dependendo do contexto, né, do tom de voz. E nesse caso, é como se fosse um vai. Eu percebo que em português a gente fala muito vai quando manda alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, quando se trata de esportes. Vamos supor que eu esteja encorajando alguém a chutar a bola. Aí em português eu diria, chuta, vai. Esse vai não é necessariamente go em inglês, porque go é literalmente vai até algum lugar, de se locomover. Se eu tô falando pra ele chutar logo, tipo, vai logo, faça isso logo, o equivalente em inglês seria come on, kick the ball, come on, apressando a pessoa, sabe? E o Walter fala mais duas vezes, don't kill him. E o cara que tá puxando ele fala, get back here. Get back é uma das formas de falar voltar em inglês. E claro, quando você começa a frase diretamente com um verbo assim, soa como uma ordem, um comando, né? Tipo, volte aqui, get back here. Daí o Jack, que é o cara que tá segurando a arma aqui, responde ao pedido do Walter, né? Que é de não matar ele. The hell not, he's DEA. Na última aula com Breaking Bad, você já aprendeu o que é DEA, né? Que é uma divisão da polícia que combate drogas. E o que quer dizer essa expressão, the hell not? Bom, a tradução aqui não ajudaria muito, porque the hell significa o inferno. E not significa não. Só que essa expressão é equivalente a
nem pensar, nem na bala, ou sei lá qualquer outra expressão que você falaria com esse tom. E à medida que você vai estudando inglês, você vai sempre sacando isso, que não tem uma única tradução correta. Tem várias formas corretas de dizer uma mesma coisa. Então é como se ele tivesse respondido aqui pro Walter, né? Tipo, nem pensar, não vou fazer o que você falou, que é não matar ele. Ele é DEA, é tipo, ele é da polícia, nessa divisão específica. E o Walter responde, no, his family. Não, ele é família. Jack, no, don't kill him. Back it up. Don't Come kill on, him. come on. Don't kill him. Get back here. Hell, not. He's DEA. No, he's family. Eu não sei se eu já trouxe esse insight aqui pro canal, mas uma coisa super importante pra você absorver vocabulário é impressionar o seu subconsciente. O que isso quer dizer? Quando alguma coisa é mais, digamos, enérgica, tipo alguém tá gritando, tá brigando, ou uma coisa engraçada, chama muito atenção, tudo isso impressiona o seu subconsciente. Então esses conteúdos acabam sendo melhores pra você aprender. E é por isso, inclusive, que as pessoas aprendem palavrão com tanta facilidade, porque sempre nesses momentos mais enérgicos. Interessante, né? Vamos então agora ver a reação do Jack depois que o Walter falou que esse cara aqui é família. How's about you tell me what was going down out here? You and your brother-in-law don't seem to be getting along too well. It doesn't matter. It doesn't concern you. Beleza, então o Jack fala o seguinte: How's about you telling me what was going down out here? Antes mesmo de traduzir, é importante saber que o estilo de fala do Jack determina a escolha de palavras e a formalidade também. O que o Jack tá querendo dizer? Ele fala how's about, que é um jeito mais informal de falar how about, que significa que tal? O que você acha de you telling me? Que tal você me contar? Que tal você me dizer o que, what, estava going down? Seria bem parecido com going on, que é o que tá pegando, o que tá rolando, o que tá acontecendo aqui fora, né? Tipo, aqui ao ar livre. Pode ser também no sentido de por aqui. Você pode perceber aqui nessa frase que o estilo de fala do Jack é um pouquinho mais relaxado. Uma coisa importante de se manter em mente é que ninguém fala igual. Existem estilos de falas diferentes. Então, o jeito do Jack falar é diferente do jeito do Walter falar. Muitas vezes a formalidade é diferente, a escolha de palavras é diferente também, né? Por exemplo, aqui tem diversas maneiras de expressar a mesma frase. Ele poderia ter falado, por exemplo, how about, ao invés de how's about. Ele poderia ter falado what do you think about? É o que você acha sobre. Seria bem parecido ainda. Ao invés de going down, poderia ser going on, poderia ser happening, que é literalmente acontecendo. Então você precisa desenvolver o seu estilo. Tipo, qual é a sua escolha de palavras? Qual é o seu jeito de falar? E o Jack continua, ele fala, yeah, you and your brother-in-law don't seem to be getting along too well. Sim, você e o seu cunhado, brother-in-law. Eu acho que eu acabei cortando um pedacinho que ele falou, my brother-in-law, na última cena. Então quem não conhece a série descobre agora que ele é o brother-in-law. E quem já conhece, já tá ouvindo desde o primeiro episódio. E esse cara aqui, que se chama Hank, é o brother-in-law do Walter, o cunhado do Walter. Então o que o Jack tá falando é que vocês dois não parecem, don't seem to, não parecem, não aparentam be getting along. Get along, geralmente até emendado, get along, significa se dar bem, ter um bom relacionamento. Então o que o Jack tá falando é que vocês não parecem estar tendo um relacionamento tão bom. Não parece que vocês estão se dando bem. Too well. Tão bem como deveria ser. E pra isso fazer um pouquinho mais de sentido, a hora que o Jack chegou, o Hank, que é o policial aqui, tava prendendo o Walter. O Walter tava preso dentro do carro. Ou seja, o Jack chegou e os dois estavam em conflito, né? Por isso que ele falou isso. E o Walter responde, doesn't matter. Gaguejou aqui, né? Isso não importa. Doesn't matter. It doesn't concern you. Que é uma frase pronta em inglês, é como se fosse não te interessa, não é da sua conta. E a tradução literal seria isso não é de preocupação sua. E claro, isso tem um tom bem agressivo, é como se fosse cuida da tua vida, né? Isso é coisa minha. It doesn't concern you. How's about you tell me what was going down out here? You and your brother-in-law don't seem to be getting along too well. It doesn't matter. It doesn't concern you. E agora nessa parte você vai perceber que o Jack vai contar algo que já aconteceu, que é um tipo de loop de informações que os filmes e séries têm que te ajudam ainda mais contextualizar a história. Muitos alunos têm essa dúvida de, nossa, Gabriel, eu não entendo um pedaço da cena, então
Como é que eu vou entender o próximo? Fica tranquilo, em algum momento vai ter algum loop. Aquela informação vai ser repetida, vai ser mencionada novamente. E se você já entendeu na primeira, a segunda e terceira, quarta vez, vai só reforçar aquela informação. É o mesmo que acontece, inclusive, com os nomes dos personagens. Às vezes você não decora o nome das pessoas no primeiro episódio, mas depois no segundo, terceiro, de tanto você ouvir aquela pessoa sendo chamada por aquele nome, você memoriza. Vamos ouvir então, let's listen. We just wasted his partner here, and he's wearing a bullet. So, yeah, I'd say it does concern me. This is between him and me. No cavalry coming? Então o Jack falou, we just wasted his partner here. Se eu traduzir para a letra, ficaria assim, nós acabamos de. Sempre a gente usa esse just mais um verbo no passado para dizer algo que acabou de acontecer. Nós acabamos de desperdiçar, jogar fora o parceiro dele. O que será que ele quer dizer com isso? Bom, quem joga GTA já deve ter visto bastante essa palavra aparecer bem no meio da tela quando você morre, né? E é basicamente essa a mensagem. É como se fosse, nós acabamos de matar o seu parceiro, aqui é o parceiro dele, his partner, falando do Hank que tá ali no chão, e ele está vestindo como se fosse uma roupa, ele tá vestindo uma bala. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele tá com uma bala no corpo, ele levou um tiro. Aí ele completa, so yeah, I'd say it does concern me. Então, sim, eu diria que, I'd say, olha, bem útil, I'd say, eu diria que isso me preocupa. Isso é da minha conta. Lembra da expressão que o Walter usou, né? It doesn't concern you, né? Isso não é da sua preocupação, não é da sua conta isso. E o Jack tá falando que isso é sim da minha conta. E esse does, em uma frase positiva, tem sempre esse efeito de sim, de reforço. Como se eu falasse, ele não gosta de trabalhar. Aí eu quero responder que ele gosta sim de trabalhar. He does like to work. O does fazendo esse papel de ênfase na frase. E o Walter fala, this is between him and me. Isso é entre ele e eu. Olha que interessante. O ele aqui não é he. E o eu aqui não é I. Por quê? Porque os dois recebem uma ação aqui. Assim como em português a gente não fala que você ligou pra eu, né? Você fala, você ligou pra mim. E eu sei que o mim é eu. Você tá falando da mesma pessoa. Só que por esse pronome tá recebendo uma ação, a gente muda pra me em inglês e o he se torna him. E o Jack pergunta, no cavalry coming? Tem uma cavalaria vindo? Ou seja, tipo, não vai ter reforço, não? Porque pensa, o cara aqui, o cunhado do Walter é policial. Ele tava prendendo o Walter. E o Walter fala que isso é só entre os dois. Então o Jack quer saber, né? Vai vir reforço? Vai ter mais gente aqui? E ele fala, no. Bem baixinho no final, né? No. We just wasted his partner here, and he's wearing a bullet. So, yeah, I'd say it does concern me. This is between him and me. No cavalry coming? Será que o Jack vai deixar quieto? Let's see. Vamos ver. You bet your ass the cavalry's coming. No, no, no. Jack, no. God, Jack! No, the DEA doesn't know about this. Not yet. Teve uma reação do Walter que não apareceu na legenda aqui, mas foi tipo, gá! E geralmente aparece, né? Descrição do áudio na legenda também. Então, o Hank resolveu falar, só que não ia ajudar muito. Ele falou, you bet your ass the cavalry's coming. Lembrando que ele tá respondendo aquela pergunta do Jack. Ele perguntou se tinha algum cavalry coming. Tinha cavalaria, literalmente, ou reforço vindo. Tem mais policiais vindo. E o Hank aqui no chão fala, you bet. You bet significa pode apostar. Pode ter certeza. You bet. Só que ele falou, you bet your ass. Pode apostar seu traseiro, né? Que o reforço tá vindo. E o Walter já grita, no, no, no. Porque, pô, ele falou isso e vai morrer então. E o Walter fala, Jack, no, the DA doesn't know about this. O DA, essa divisão aí da polícia, não sabe sobre isso. Doesn't know about this. Not yet. Ainda não. Ou como se fala em inglês, não ainda. Perceba que a palavra no, ela só significa não quando ela tá sozinha, né? Então, você pode ver que esses nos, eles têm sempre vírgula, né? No, vírgula, aí começa uma oração nova. No, no, separadinho. Agora, quando você vai falar não alguma coisa, aí já é outro formato. Not. E se tem alguma ação, já tem aqueles auxiliares, né? O do not, fica don't. Did not, fica didn't. Mas sempre acaba tendo um not. E o Walter ainda tá tentando reverter a situação. Let's see what happens. Vamos ver o que acontece. Hank, nothing can change what just happened. But you can walk out of here alive. If you just promise us that you'll let this go. Yeah, I thought as much. Então o Walter fala, Hank, nothing can change. Ele tá ofegante, né? Tá cansado ali já. Nada pode mudar.
Nothing can change what just happened. O que acabou de acontecer. Olha de novo aquele just que a gente falou agora há pouco. Que acabou de acontecer. What just happened. Mas, you can walk out of here alive. Você pode, você consegue, você pode walk out, significa sair andando, né? Sair e ir embora, andando, walk out of here, daqui. Então sair andando e ir embora daqui, walk out of here. Nota que out com of costuma ficar outa, ou mais devagar, out of. Você pode sair andando daqui, alive, vivo. If you just, se você só, aqui já o just não foi no sentido de acabar de fazer alguma coisa. Por quê? Não tem um verbo no passado em seguida. É sempre essa combinação. Just mais verbo no passado, tá falando que acabou de fazer aquilo. Se não tá no passado, pode ser apenas. If you just, se você só prometer, promises, que você vai, that you, tem um L no final, you let this go. Que você vai largar a mão, você vai deixar isso passar. Let go. Se usa muito esse verbo em inglês. Esses dias um aluno trouxe pra mim essa pergunta. Gabriel, o que é let it go? Nossa, eu ouço isso em todo lugar. É música, é texto, é filme. Toda hora. O que quer dizer isso? E apesar das várias traduções que pode ter, sempre tem algo em comum, que é no sentido de desapegar, largar a mão, desistir, soltar. Então se alguém tá segurando alguma coisa, eu quero falar pra pessoa largar daquilo, eu falo let it go. Posso também falar let this go, posso falar let that go, posso falar o nome do que é. Então, por exemplo, lembrei do filme do Moisés agora, né? Let my people go, né? Tipo, solta o meu povo, deixa eles irem embora. Ramesses, let my people go. É um verbo muito versátil, mas sempre com uma essência parecida de soltar, desapegar, desistir, largar a mão. E o que o Walter quer falar pro Hank é isso. Cara, nada vai mudar o que aconteceu agora, mas dá pra você sair daqui vivo. E tudo que você precisa fazer é prometer que você vai largar mão disso, né? Tipo, você vai deixar passar esse caso. Let this go, como um policial. E aí o Hank olha bem pro Walter e dá aquele scoff, né? Você vai ouvir de novo no áudio depois. Scoff, né? Que é tipo um deboche. E o Jack fala, yeah, I thought as much. Que é uma expressão pronta em inglês. Significa, era mesmo o que eu pensava. Bem que eu pensei isso mesmo. I thought as much. Hank, nothing can change what just happened. But you can walk out of here alive. If you just promise us that you'll let this go. Yeah, I thought as much. Uma parte interessante de aprender vocabulário com séries é que muitas vezes você fixa tão bem que você lembra até quando você aprendeu. Tem hora que eu tô falando inglês e eu falo uma certa frase, uma certa palavra, e eu lembro tipo, nossa, eu lembro o dia que eu vi essa palavra, eu vi naquela série. Igual aqui, eu tenho certeza que muita gente vai lembrar dessa aula ou de outras aulas aqui no YouTube, do meu treinamento, e fala, nossa, eu lembro o dia que eu vi naquela aula do Breaking Bad essa expressão e agora tá sendo útil, e agora eu tô entendendo, e agora eu tô falando ela. Isso é bem gratificante. Continuando? Sorry, man. Just no scenario where this guy lives. No, listen! I have money! I have money! It's buried out here. It's $80 million. Eu já vi vários memes com essa frase, I have money, eu tenho dinheiro. Então o Jack aponta ali, arma pro Hank e fala, sorry man, just no scenario where this guy lives. Então desculpa, cara. E aqui a frase completa seria assim, there's no scenario where this guy lives. Que seria não há, né? Não tem nenhum cenário. Mas ficou claro mesmo assim, tipo, só não existe cenário onde esse cara possa continuar vivo. E o Walter fala, não, listen, escuta, I have money. E esse I have, o primeiro I have foi bem rápido, ficou tipo, I have money. E na segunda vez ficou mais claro o I have money. E ele comenta, is buried. E a escrita acaba sendo uma surpresa, né? Porque o verbo enterrar, a gente fala bury, só que se escreve com U. Então aqui o buried é o enterrado. Então está enterrado out here. O que a gente viu agora há pouco, o Jack falando de out here, de aqui fora ou por aqui. Out here. Ele fala, é 80 milhões de dólares. It's 80 million dollars. Milhões não precisa de S quando você fala quantos milhões são. Então se eu falo 2 milhões, 2 million, 3 milhões, 3 million, sem S. Agora, se eu quiser falar milhões de pessoas, aí eu falo millions of people. Aí tem o S quando você não fala exatamente quantos milhões. E pra quem tem dificuldade com números em inglês, eu recomendo você assistir aqueles programas de TV que envolvem dinheiros ou competições que tem números, que é o que mais se fala nesses programas. Eu mesmo lembro o dia que eu fixei bem essa questão do million, que foi justamente por causa de um desses programas de TV. $1 million! Continuando? So that's what got this party started, huh? But this money of yours won't do me much good in prison. You can go anywhere. You can do anything. Think about it.
You can have any future that you want. Lembra que eu comentei antes, falas mais enérgicas acabam impressionando mais o subconsciente, né? O Jack comentou então, so that's what got this party started. ênfase no that, né? Então é isso o que começou essa festa. Claro, não é literalmente uma festa, né? Mas é como se falasse, foi assim que começou toda essa confusão, né? Toda essa bagunça. E get alguma coisa started é fazer algo começar, ou literalmente começar algo. Quando se fala, por exemplo, let's get it started, é bora começar. Esse bem parecido com em ou né. Então é isso que começou toda a festa, né? Mas esse dinheiro seu, olha que interessante, this money of yours, esse dinheiro seu. Em muitos casos isso fica mais formal e em muitos outros casos é mais o estilo de fala da pessoa. Ao invés de falar your money, falar money of yours. Então esse dinheiro seu won't do me much good. Não vai me fazer muito bem, né? Não vai me dar muito benefício. E esse won't é will not. Will, futuro, e o not que a gente comentou agora há pouco, né? Não vai me fazer muito bem na cadeia. In prison. E o Walter fala, you can go anywhere. You can do anything. Os dois N aqui falando no sentido de muitas opções. Né? Você pode ir para qualquer lugar. Né? Infinitas possibilidades. You can go anywhere. Qualquer lugar. Você pode fazer qualquer coisa. You can do anything, né, com esse dinheiro. Think about it. Pensa nisso. Pensa só. Think about it. Eu gosto dessa expressão pronta também. You can have any future that you want. Você pode ter, you can have, qualquer futuro. De novo, N. Qualquer futuro que você quiser. So that's what got this party started, huh? But this money of yours won't do me much good in prison. You can go anywhere. You can do anything. Think about it. You can have any future that you want. Aí você pode perguntar, por que aqui N é junto com a palavra seguinte e aqui não? Bom, a mensagem não vai mudar necessariamente. A única diferença é que anywhere é uma única palavra. Anything é uma única palavra também. Só que você pode também falar N com qualquer outra palavra. Não precisa ser necessariamente um sufixo que já existe. Se você quiser falar qualquer pessoa, any person. Qualquer empresa, any company. Então você pode também falar outras palavras com N. Continuando. And all you've got to do is let him go. That's a hell of an offer. What do you think, Fed? Would you take that deal? E o Walter continua então. And all you've got to do pode ser também and all you've gotta do. Então, got to pode virar gotta. É ter que. Então, tudo que. Imagina que tem o que oculto aqui. E tudo que você precisa fazer, you've got to, significa você tem que, você precisa. E tudo que você precisa fazer, cara, lembrei do Chris lá, tem um episódio engraçado que ele comenta que quando a pessoa fala essa frase, all you gotta do, o que vem em seguida é uma lista de coisas impossíveis, né? Tipo, é fácil você desarmar uma bomba. Tudo que você precisa fazer é... Aí vem uma lista de coisas super impossíveis de fazer. All you have to do is... All you gotta do is. All you have to do is. All you gotta do is... And all you've gotta do. Então tudo que você tem que fazer é let him go. A gente já falou do let go, que é deixar ele ir, é soltar ele. E o companheiro ali comenta, né? O companheiro do Jack. That's a hell of an offer. Eu traduziria como... Essa é uma baita oferta. De novo, usando a palavra hell, que significa inferno, e que é uma palavra muito pesada em inglês e que muitas pessoas consideram até palavrão. A gente vê que em alguns programas de TV, eles colocam beep quando alguém fala hell. Então vai muito do estilo de fala da pessoa também. Se você é uma pessoa que não costuma falar palavrão, é interessante você saber o que quer dizer, né? Quando alguém xingar, quando alguém estiver falando perto de você, mas não vai ser parte do seu repertório pra falar. E o Jack pergunta, what do you think, Fed? O que você acha, Fed? Que é meio que um apelido que se dá pra policiais federais, né? Fed, vindo de federal. E acaba sendo até informal. Você viu que o Hank olhou pra cara do Jack ali, parece que ele não gostou de chamar ele de Fed. Ele pergunta, would you take that deal? Você pegaria esse acordo? Aceitaria esse deal? Deal, uma negociação, um acordo, combinado. Lembrei até de uma referência. Se você vê etiquetas em alguma loja escrito deal ou good deal, tá falando de que é um bom negócio. Às vezes até uma promoção. É um termo usado nesse ambiente também. And all you've got to do is let him go. That's a hell of an offer. What do you think, Fed? Would you take that deal? E, cara, você tem uma coisa que você precisa se acostumar ao aprender inglês. E, claro, isso acontece com basicamente todos os idiomas. É o reaproveitamento de palavras. Tipo, a mesma palavra usada em contextos totalmente diferentes, sabe? Com sentidos diferentes. Então, pensa assim, aprender uma palavra nova, se prepara. Uma hora ou outra ela vai estar em outro lugar e não vai ter o mesmo sentido. Continuando. It's Hank. His name is Hank. How about it, Hank? Should I let you go? My name is Asac Schrader. You can go fuck yourself.
Bom, o Walter já tá de saco cheio, né? O cara chamou o Hank de Fed, ele falou, it's Hank. His name is Hank. O nome dele é Hank. E o Jack muda, então, né? A forma de chamar ele. Fala, how about it, Hank? Mesmo how about que a gente viu agora há pouco, que era how's about, né? Então, que tal isso? O que você acha disso? How about it? Hank, should I let you go? E você vai notar no áudio que ele não falou let you go, como a gente costuma ouvir de outras pessoas. Dá na mesma, claro, é questão de sotaque, jeito de falar. Tem gente que fala let you go, com um chiado assim, e outros falam mais let you go. Esses dias um aluno me trouxe uma dúvida parecida, porque ele costumava ouvir nice to meet you, chiado assim, só que ele ouviu uma pessoa falando nice to meet you, e achou que era outra coisa, mas não, é só uma pronúncia diferente da mesma expressão. Eu deveria te deixar ir, aquele let go que a gente comentou, né? Deveria soltar você? E o Hank olha bem pra ele e fala, my name is Isaac Schrader. Schrader é o sobrenome dele, isso já tinha ficado bem claro, que é um nome de família. E essa é uma das coisas mais inevitáveis do inglês. Porque já que o inglês é um idioma global, significa que você vai falar com e ouvir de pessoas do mundo todo. Então o que mais tem é nome diferente, principalmente sobrenome, né? Até no Brasil tem pessoas que são brasileiras, só que com sobrenomes estrangeiros. Isso é completamente normal. E essa sigla aqui é completamente desconhecida pra mim. Eu poderia presumir que tem a ver com o trabalho dele, né? Ele trabalha no DEA, ele é um policial, então deve ser a posição dele dentro da corporação. Apenas confirmando aqui no Google, fui lá, ASAC meaning, que é significado. E aparece aqui que é uma sigla, né? Que significa Assistant Special Agent in Charge, que é um agente especial, assistente responsável, in charge, mostrando ali que é um ranqueamento de gestão médio a sênior. E até apareceu a foto dele aqui. E ele completa falando, and you can go fuck yourself. E você pode ir se... E você já sabe como completar. It's Hank. His name is Hank. How about it, Hank? Should I let you go? My name is Isaac Schrader. You can go fuck yourself. É engraçado que tudo que é dublado costuma dar uma amenizada nos palavrões, né? Às vezes em inglês a pessoa xingou e aí em português vai estar uma palavra mais leve, tipo, você pode se danar, se ferrar. Deve ter alguma razão pra isso acontecer, mas é comum pra caramba. Continuando. Hank, listen to me. You gotta tell him. You gotta tell him now that we can work this out. Please. Please. What? You want me to beg? Pô, desceu uma lágrima ali do Walter. Hank, listen to me. Hank, me ouça. Em inglês, sempre ouvir a alguém, ouvir a alguma coisa é sempre listen to. Inclusive, é um padrão que a gente encontra bastante em inglês. Sempre que a gente fala a ou ao, alguma coisa, a gente costuma falar to em inglês. Então, por exemplo, conectar uma coisa a outra. Desconectar a é connect to. Ir à escola, por exemplo, a gente fala go to school. Referir-se a alguma coisa é refer to alguma coisa. Então, claro, vão ter exceções, mas é um padrão bem frequente. Então ele diz, me ouça ou ouça a mim. You gotta tell him. Você tem que, you gotta. Você tem que falar pra ele, você tem que dizer pra ele. You gotta tell him. Ou como ele falou, tell him. Igual aconteceu no começo do kill him, aqui ficou tell him. You gotta tell him now. Você tem que falar pra ele agora que nós, nós podemos, we can work this out. Work out não é literal, tipo, trabalhar fora. Workout tem alguns sentidos diferentes. Por exemplo, pode ser malhar, workout, e também pode ser funcionar, de fazer dar certo alguma coisa. Principalmente quando você fala o que é. No caso aqui, work this out. A gente pode resolver isso, a gente pode fazer isso dar certo. Se usa muito, por exemplo, no sentido de resolver uma intriga, né? Tipo, não, tranquilo, a gente se ajeita, né? A gente se resolve, a gente consegue work it out. Muito comum. Please, por favor, please. E o Hank olha bem ali pro Walter e fala, what? You want me to beg? Você quer que eu... Olha que estrutura diferente em inglês. Se eu traduzir ele literalmente, ficaria você quer eu, né? Você me quer. Não é o que ele tá falando. Significa você quer que eu beg? O que é beg com a letra E? Significa implorar, pedir. E é mais no sentido de humilhação mesmo, tá? Não é tipo só pedir uma ajuda. Então beg é implorar mesmo. Tanto que pedintes, né? Pessoas na rua que estão pedindo coisas, a gente chama de beggars. Pessoas que estão begging for food, begging for money, por exemplo. Hank, listen to me. You gotta tell him. You gotta tell him now that we can work this out. Please. Please. What? You want me to beg?
E um detalhe é a pronúncia, né? Tem o E um pouquinho mais fechado, bag. Porque se você fala bag, um pouquinho mais aberto já é o bolsa, que é uma diferença bem sutil e você precisa treinar o seu ouvido para detectar essa diferença. Só que, acima de tudo, tem o contexto, né? Como aqui, por exemplo, é um verbo, é to bag. Então, mesmo que a pessoa misture o E pelo A aqui, ainda vai dar para entender como bag de implorar. Continuando. You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. You're, juntando, né? You are, fica your. You're the smartest guy I ever met. Você é o cara, guy, mais inteligente. Nota esse padrão em inglês. The mais ST significa que é o mais ou a mais. É um superlativo do smart. Smart é inteligente. Esperto. Então você é o cara mais inteligente que, imagina que tem um que aqui oculto, I ever met. De uma forma mais completa, seria I have ever met. Ou até abreviando, né? Ficando I've ever met. Mas muita gente omite o have e acaba ficando só I ever met, significando que eu já conheci. O passado de meet é met. E ele completa and you're too stupid to see. E você é burro demais. Lembra que stupid não é estúpido, né? Porque eu, por exemplo, quando eu falo que alguém é estúpido em português, eu penso em uma pessoa agressiva, né? Não numa pessoa burra. Então, stupid seria o oposto de smart. Casa bem com o que ele falou, né? Você é o cara mais inteligente que eu já conheci e mesmo assim, burro demais pra ver. Too stupid to see. Olha só, to com 2 Os significa demais. Esse to aqui é o para, no caso aqui do pra ver. E ele explica por que que ele acha isso, por que que essa é a opinião dele. He made up his mind 10 minutes ago. Ele, de quem que ele tá falando? Do Jack, né? Ele made up his mind. O que que significa make up a mente? Aqui no passado ficou made up. Make up a mente significa fazer a cabeça, né? Tipo, tomar uma decisão. Então, ele tomou a decisão dele. Ou em inglês fica, ele fez a cabeça dele, né? Tipo, ele já decidiu, ele já estava decidido 10 minutos atrás. 10 minutes ago. Então, por isso que o Hank não tá nem ligando mais para as respostas dele, né? Porque o cara já tomou a decisão, ele já sabe o que vai fazer, independente do que for respondido ali. You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Daí a cena acaba apenas com uma frase e com um som que a gente vai ouvir agora. Do what you're gonna do. Então o Hank fala do what you're gonna do, né? Faça o que você vai fazer, ou também no tom de faça o que você já ia fazer, do what you're gonna do. E a gente ouve um gunshot, né? Um shot é um tiro de gun, de arma. E fica aí pra você ver a reação do Walter. Você percebe que nesse tipo de aula você não só aprende inglês e tem vários insights, mas também você aprende como aprender. Você percebe que nesse tipo de aula, você não só aprende muito inglês e tem vários insights, mas você também aprende como aprender por conta própria, né? Como buscar informação, que é exatamente o que você tá fazendo aqui no YouTube, né? Parabéns por estar buscando aprender inglês aqui nesse canal. Isso já mostra que você tá correndo atrás por conta própria, que é a coisa mais importante. E é isso que você aprende lá no treinamento Fluente Sem Diploma. Você aprende a aprender inglês. Você aprende as técnicas necessárias para você ser independente, se tornar um falante de inglês e não apenas um aluno, um estudante do idioma. Para você que gostou dessa didática, tem um link aqui embaixo para você fazer parte do treinamento e aprender mais inglês comigo. Não se esqueça de deixar o presente aqui nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau.